Oi, você está no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, que foi uma das maiores profecias já cumpridas na Bíblia. Nós vimos no vídeo passado os 3 animais que Daniel, o profeta Daniel, quando teve em visão e foi revelado a ele que eram 3 reinos que governariam aqui na terra. E hoje nós vamos falar sobre o 4º animal, também da mesma profecia, em Daniel capítulo 7. Para você que não acredita na Bíblia, para você que não conhece a Bíblia, eu sugiro que você vá até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre fatos históricos e vamos relacionar com a profecia descrita neste livro de Daniel. E você vai ver como a Bíblia é precisa e exata em tudo que está escrito ali. Eu sugiro que você que não tem uma Bíblia ainda, adquira uma e faça a sua leitura diária, para que você possa entender o mundo em que você vive e as verdades ali contidas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você está pensando que vários caminhos levam a Deus, você está redondamente enganado, meu irmão. Só tem um caminho, é o caminho, é Jesus. Então bora para mais um vídeo. Vamos começar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a profecia de Daniel capítulo 7, a profecia dos 4 impérios universais. No vídeo anterior, nós estudamos os 3 primeiros animais. Vamos recapitular? O primeiro animal foi o leão com asas de águia, que simbolizava o reino da Babilônia. O segundo animal era o urso, que simbolizava o reino da Medo-Pérsia. E o terceiro animal era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que simbolizava o reino da Grécia. Esses 3 reinos dominaram o mundo em suas épocas. E agora vamos conhecer qual foi o animal, qual foi o reino que dominou o mundo após a Grécia. Esse é o nosso vídeo sobre o 4º animal de Daniel capítulo 7. Vamos ler na Bíblia? Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Vemos aqui que o 4º animal era terrível e assustador. Em outras versões, fala que ele era terrível e espantoso. E o interessante foi que Daniel não conseguiu associá-lo a nenhum outro animal que ele já tivesse visto na zoologia. Ele era diferente de todos os outros. E ele tinha grandes dentes de ferro e devorava tudo por onde passava. Ou seja, podemos entender que esse 4º animal era um símbolo de crueldade e ele representa adequadamente o Império Romano, que sucedeu à Grécia, o terrível Império Romano. O 4º animal representa Roma em suas 2 fases, Roma Imperial, suas 2 principais fases, na verdade, Roma Imperial ou Roma Pagã, que reinou de 168 até 476 d.C., e também Roma Papal, que teve seu período de supremacia de 538 até 1798. Mas, além de ser terrível e espantoso, o que esse animal também tinha? O texto fala que ele tinha 10 chifres, mas o que esses chifres representam? Os 10 chifres simbolizavam as 10 tribos bárbaras que causariam a ruína e finalmente a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 d.C. E essas 10 tribos bárbaras posteriormente se tornariam as 10 nações da Europa como conhecemos hoje. E quem eram essas tribos? Eram os germanos, os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os éralos, os anglo-saxões e os lombardos. Esses eram os 10 chifres
que estavam naquele quarto animal. Só que aí Daniel continuou observando e viu que entre esses 10 chifres subiu um outro chifre, um chifre pequeno, que derrubou 3 daqueles que já existiam e se fortaleceu. E esse chifre pequeno, ele era diferente dos outros, ele tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, com insolência. Daniel ficou muito curioso em relação a esse chifre pequeno. Vamos continuar lendo na Bíblia? Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, antes de tudo, precisamos entender como o chifre pequeno se tornou tão poderoso. Nós já entendemos que esse chifre pequeno surgiu do quarto animal e ele surgiu no meio dos 10 chifres. O quarto animal, como vimos, representa Roma, e o que Roma fazia muito bem era perseguir os cristãos. Podemos ver isso na história. Temos Nero, que mandou matar Paulo, que incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos. Tivemos Décio e Diocleciano, que foram imperadores muito perseguidores também. Lembramos do Coliseu, onde muitos cristãos eram devorados pelos leões enquanto o público se divertia, e por aí vai. Os imperadores romanos queriam ser adorados como Deus, mas os cristãos só adoram um único Deus verdadeiro, que é o Senhor. Enfim, não temos dúvida, quanto ao papel perseguidor dos romanos em sua fase imperial. Porém, como de uma religião perseguida, massacrada, que era morta assim à torta e à direita, passou a ser a religião oficial do Estado. Como o cristianismo passou de perseguidos à religião oficial do Estado? Como isso aconteceu? O nome-chave dessa mudança é Constantino. Quando Constantino assume o poder no ano 313 de uma parte do Império, ele tem uma batalha importante a vencer para conquistar todo o Império Romano. E aí ele relata que teve uma visão da cruz. E a cruz é o símbolo máximo do cristianismo, não é mesmo? Então, Constantino viu no sol uma cruz e uma frase que dizia: sob este símbolo vencerás. E aí ele acreditou naquele sonho, naquela visão que ele teve, e mandou pintar a cruz no uniforme, foi no escudo dos seus soldados, e foi para a batalha e realmente venceu. E aí depois que ele venceu, ele meio que se converteu ao cristianismo, E aí ele publicou o Edito de Milão, dando liberdade religiosa a todas as pessoas do Império Romano, inclusive aos cristãos. Ele acabou com a perseguição aos cristãos, deu liberdade de culto, devolveu as propriedades da igreja que haviam sido confiscadas e começou a investir mesmo no cristianismo. E aí começa a era de paz do cristianismo no Império Romano, até que em 380, com Teodósio I, o cristianismo é elevado à religião oficial do Império. Assim, pessoal, é fácil entendermos que quando o Império Romano do Ocidente cai, todo enfraquecido pelas invasões bárbaras, a economia péssima, a crise no exército, a igreja era a única coisa estável que existia, e ela se levantou como um poder secular e religioso. E aí começa a era do chifre pequeno, a fase de Roma papal. Daniel fala
que o chifre pequeno ele abateu 3 daqueles 10 chifres que já existiam para poder se firmar. E esses 3 chifres que foram derrotados representam as 3 tribos bárbaras arianas, que eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. As 3 tribos arianas que não se submeteram a Roma papal. Os ostrogodos foram os últimos a serem derrotados no ano 538 d.C. E é só depois que eles são abatidos que começa a fase de supremacia papal, ou a fase de supremacia do chifre pequeno. 5 anos antes, em 533, temos o famoso edito de Justiniano, quando o imperador elevou o bispo de Roma a chefe de todas as igrejas do império. Mas só em 538, quando os ostrogodos foram derrotados, é que o chifre pequeno começou a reinar com todo o seu poder. Mas voltando ao que lemos em Daniel, o que esse chifre pequeno fazia? Ele fazia guerra contra os santos, ou seja, contra o povo de Deus, contra os fiéis de Deus, e os vencia. E o que isso nos revela sobre o chifre pequeno? Que ele também era igualmente um poder perseguidor. E disso não temos dúvida, né? Roma, em sua fase papal, perseguiu muitos cristãos na famosa Inquisição. Perseguiu muitos hereges, né? Que eram aqueles que eram contra os dogmas da igreja. Mas além de perseguir os fiéis, o povo de Deus, o chifre pequeno, tentaria mudar os tempos e a lei. Isso está em Daniel 7:25. Quando falamos de tempo, falamos do calendário que foi mudado, né? E quando falamos da lei, entendemos que esse chifre pequeno intentaria mudar a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Mas será que a lei de Deus pode ser mudada por poderes humanos? Não pode. Mas por que não pode? Porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E como Deus não muda, a sua lei também não muda. Em Malaquias 3, verso 6, Deus afirma: eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus 13:8, Paulo fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago 1,17 diz que todas as coisas boas que recebemos vêm de Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. E lá em Salmo 111, versos 7 e 8 diz que os mandamentos de Deus permanecem para sempre. E o próprio Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Isso está em Mateus 5,17. Ele também falou em Lucas 16:17 que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, o chifre pequeno tentou assumir o lugar de Deus ao intentar mudar a sua lei. E você, conhece a lei de Deus? Conhece os 10 mandamentos? Já leu em sua Bíblia? Eles estão escritos em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 17. E foram repetidos em Deuteronômio 5, do verso 6 ao 21. Convido você a ler e conhecer os mandamentos de Deus conforme estão escritos na Bíblia. Então, o chifre pequeno, que simbolizava esse poder religioso de Roma papal, ele intentou mudar a lei de Deus. Excluiu o segundo mandamento, que falava sobre a adoração de imagens, foi excluído. O quarto mandamento, que nos ordena lembrar do sábado para o santificar, também foi tirado e em seu lugar colocado guardar domingos e festas. E para que continuassem sendo 10 mandamentos, o 10º mandamento, que fala sobre não cobiçar, foi dividido em 2. Em relação à mudança do dia de guarda, ou seja, do sábado para o domingo, temos alguns fatores principais que contribuíram para essa mudança. Em primeiro lugar, o primeiro fator é que havia um sentimento anti-judaísmo muito grande no quarto século, ou seja, ninguém queria ser associado aos judeus, que eram os rebeldes do império. E a guarda do sábado era muito característica dos judeus. Por outro lado, uma religião que predominava em Roma era o mitraísmo. Eles adoravam o deus Mitra ou o deus Sol. E o deus Mitra era adorado no domingo. E o domingo era conhecido como Dies Solis ou Dia do Sol. E outro fator importante foi a grande influência da Igreja Romana,
que fez essa mudança do dia de guarda com base no fato de a ressurreição de Jesus ter ocorrido no domingo. Realmente Jesus ressuscitou no domingo, mas não foi por causa disso que Deus mudou o dia de guarda. Na verdade, não há um texto sequer em toda a Bíblia que autorize a mudança do sábado para o domingo. E vejam só, se o mandamento do sábado faz parte da lei de Deus, se Deus resolvesse mudar, será que Ele não deixaria isso claro e registrado em sua palavra? É claro que deixaria, né? É um dia muito importante que está na lei de Deus. E ainda em relação ao domingo, temos o próprio papel de Constantino, que em 321 promulgou o primeiro decreto dominical da história. Pois é. Então, tudo isso influenciou na questão do dia de guarda, né? Mas, continuando sobre a profecia, além de tentar mudar a lei de Deus, o chifre pequeno proferiria blasfêmias contra o Altíssimo, ou seja, ele blasfemaria contra Deus. Mas o que isso quer dizer? O que é blasfemar contra Deus? A Bíblia também nos responde. Em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, temos o relato da cura do paralítico, aquele que desceu pelo telhado, né? Lá em Cafarnaum. Ao vê-lo, Jesus disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. Só que quando Jesus disse isso, os fariseus pensaram: você está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus é Deus e Ele pode perdoar pecados. O erro dos fariseus foi não reconhecê-lo como Deus. Porém, a igreja romana blasfemou contra Deus ao pretender perdoar pecados, ao se colocar como mediadora entre Deus e os homens. Quando Paulo afirma em 1 Timóteo 2, 5 a 6 que só há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, que se fez homem. Ou seja, o homem, por mais consagrado a Deus que ele seja, ele não pode perdoar pecados. E Jesus disse lá em João 14, verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Em outra ocasião, lá em João 10, verso 30 a 33, Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Ou seja, ele se igualou a Deus, porque ele é igual a Deus, né? Mas os fariseus também disseram que por se fazer igual a Deus, ele estava blasfemando. Jesus é Deus, mas o representante da igreja romana não é. E embora a igreja o reconheça como representante de Cristo na terra e o tenha como infalível, ele não é Deus e ele não pode se colocar no lugar de Deus. E é por isso que o chifre pequeno blasfema contra o Altíssimo, ao pretender perdoar pecados e ao se colocar como representante de Jesus na terra como infalível. Vemos assim, queridos, que mais uma vez a profecia se cumpriu. Sugiro que você leia em sua Bíblia todos esses versos que estudamos, que leia os 10 mandamentos e depois procure um catecismo. Você pode achá-los na internet. Conhecemos os 4 impérios universais que dominaram o mundo: a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e o Império Romano, que depois veio o chifre pequeno, que é o Império Romano em sua fase papal religiosa. Que Deus te abençoe, que a cada dia você possa estudar mais a Bíblia. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E só conhecendo-a não seremos enganados. Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um de vocês. Amém.